Oi, gente, tudo bem? Vocês aí que acompanham o nosso podcast Papo de Leitor. É o nosso podcast de indicações literárias, feito aqui pela Biblioteca da ETEC de Registro, com os alunos dos segundos anos de desenvolvimento de sistemas e de administração. Hoje a gente está no nosso episódio 17 e nós estamos com a Mariana e com a Ana Luísa. Elas são alunas do técnico de administração e elas têm dois livros muito legais para apresentar para a gente hoje, né? A Ana Luísa vai vir com um livro do nosso maravilhoso e estupendo Machado de Assis, e a Mariana vai vir, né? Ela vai vir com o livro Helena, do Machado de Assis, e a Mariana vai vir com o livro O Lado Feio do Amor. É isso, meninas? Tudo bem com vocês? Isso mesmo, senhora. Tudo sim, com você? Tudo bem. Então, vamos começar pela Ana Luísa. Ana Luísa, eu falei, é o nosso queridíssimo Machado de Assis. Mas vamos lá, quem foi o Machado de Assis? Então, quem escreveu o meu livro foi o Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, de janeiro. Ele era um escritor negro. Isso é muito importante ressaltar, porque não é muita gente que sabe que o Machado de Assis era negro. Ele escreveu em quase todos os gêneros literários. Ele escreveu 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais e mais de 600 crônicas. Ele é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com Memórias Póstumas de Brás Cuba. E ele é considerado o maior nome da literatura do Brasil e um dos maiores do século XIX. Eu já li outros livros dele. Foi o Alienista, que foi um que eu gostei muito, e aí me incentivou a ler o Helena, porque eu achei uma leitura gostosa, assim, de ler. Muito legal. Acho que você destacou pontos, assim, muito importantes, né? A gente vai fazer um parênteses mesmo para falar do Machado de Assis, porque seria loucura nossa não fazer esse parênteses, né? Ele é considerado o maior escritor do Brasil de todos os tempos, e não é considerado só por uma outra pessoa, é quase uma unanimidade entre todo mundo que gosta de ler e todo mundo que entende de literatura no Brasil, de que o Machado de Assis é o maior. Ele não está entre os maiores, ele é o maior escritor da literatura brasileira, né? Coincidiu de que a apresentação da Ana Luísa acontecesse exatamente quando a gente está estudando Machado de Assis na sala de aula, então a gente acabou agora a gente acabou de passar 50 minutos debruçados em cima dos textos dele, tentando entender o estilo literário do Machado de Assis, e o podcast, uma das obras é dele, né? Então, uma coisa muito importante que a Ana falou, ele é o introdutor do realismo no Brasil, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele abriu espaço para esse estilo literário, muito embora ele, como eu posso dizer, ele tenha criado próprio. Então, ele criou um estilo que é só dele, um tipo de realismo que é só dele. Isso é muito impressionante. Outra coisa que a Ana destacou que eu achei super legal é que ele escreveu vários tipos de coisas. Ele escreveu poema, peça, crônica, romance, conto, né? A Ana colocou que leu O Alienista, que é um conto compridíssimo, maravilhoso, que muita gente até classifica como se ele não fosse um conto, porque ele é muito comprido e é muito interessante também, né? E por último, eu acho que é uma coisa muito maravilhosa que hoje em dia os leitores na minha época não tinham essa compreensão, e hoje a Ana falou de tacada, uma das primeiras coisas que ela falou, que ela destacou, é que Machado de Assis é negro. É muito importante recuperar essa característica do Machado de Assis, porque é importante que a gente compreenda, né, o talento do Machado de Assis. Não é porque a gente tem que compreender o talento do Machado de Assis a partir da cor de pele dele, mas é importante a gente contextualizar de que até pouco tempo atrás o Machado de Assis era visto como um escritor branco, né?
E aí seria interessante a gente refletir um pouquinho do porquê que foi necessário ou que aconteceu essa como que eu vou chamar sem ser muito pejorativo, mas esse aumento da pele do Machado de Assis, com que intenção isso foi feito, né? Porque as fotos que a gente tem do Machado de Assis são todas branco, né? E até muito pouco tempo atrás, o Machado de Assis essa questão dele ser negro, ela passou batido. Por quê? Porque ela não passou batido pelo fato de que, tudo bem, que bom que tanto faz o maior escritor em língua da literatura brasileira ser negro, porque nós não vemos diferença entre uma pessoa negra e uma pessoa branca. Se tivesse sido por causa disso, beleza, estava tudo certo. Mas não foi, né? Houve mesmo um processo de esquecimento, entre aspas, do fato do Machado de Assis fosse negro. Muito talvez, pelo fato de que um escritor da envergadura do Machado de Assis não pudesse ser negro. Porque dentro do imaginário racista, histórico, né, que a gente construiu no Brasil, as pessoas de pele negra não pudessem ter o talento que ele teve, né? Isso é muito sério, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Por isso que é importante a gente destacar o fato dele ser negro, recuperar o fato dele ser negro, né? Para que a gente... Pode falar. Também isso que você está falando eu vi quando fui pesquisar sobre ele, que também tem muitas matérias falando do Machado de Assis contra o embranquecimento da literatura. Que eles queriam embranquecer meio que a literatura. Você vai pesquisar, não é muito detalhado assim que o Machado de Assis era negro, então você nem vai parar para pensar nisso. E inconscientemente a gente vai pensar que ele não é negro, ele é branco por causa de um preconceito nosso mesmo. Isso, exatamente. Então, se a gente comparar a situação do próprio Augusto dos Anjos, né, que vem um pouco depois do Machado de Assis, do Lima Barreto, né, que também vem um pouco depois do Machado de Assis. Então a gente percebe que há uma situação assim desfavorável para os autores negros no país, né, naquele momento, né. A própria situação da Carolina de Jesus, da Maria Carolina de Jesus, que é uma autora negra, mulher, da periferia de São Paulo, que está sendo redescoberta agora, porque no momento em que ela escreveu, na época em que ela escreveu, ela não teve o talento dela reconhecido, ou na verdade ela até tinha, porque ela chegou a publicar livros e tal, mas a questão dela ser uma mulher negra e pobre foi um entrave muito grande para o reconhecimento dela enquanto autora, tanto que a gente está redescobrindo a obra dela agora, né? Então, isso a palavra que você usou é muito boa. Eu estava tentando lembrar esse embranquecimento do Machado de Assis. Talvez seja importante a gente fazer essa reflexão. Por que houve esse embranquecimento da figura do Machado de Assis, né? Será que é porque a gente, inconscientemente, como você falou, considera muito difícil uma pessoa negra ter o talento que ele teve? Será que é porque num país racista como o nosso, no século XIX, um homem de origem de ascendência negra, pobre, não poderia circular nos ambientes intelectuais que o Machado de Assis frequentava, né? Então a gente precisa embranquecer a figura do Machado de Assis para aceitar melhor o fato dele circular e ser respeitadíssimo pela elite intelectual do país. Isso é uma reflexão muito importante a respeito do Machado de Assis que é preciso fazer, né? Mas eu gostei muito do jeito como você colocou, é muito importante mesmo, né? Vamos lá, Mariana. Quem escreveu o seu livro? Então, quem escreveu foi a Colleen Hoover. Ela nasceu em Sulphur Springs, no Texas, em 11 de dezembro de 1979. Ela cresceu em Saltillo, no Texas também, e se formou na Universidade Texas A&M Commerce, com licenciada em Serviço Social. E ela é autora de best-sellers número 1 no New York Times, com categoria romance contemporâneo, novo adulto e jovem adulto. O primeiro livro que ela lançou
foi Slammed, em janeiro de 2012. E os livros mais vendidos foram da série Hopeless e Métrica. Então, ela é uma autora contemporânea nossa, né? É muito interessante, porque ela é ela é mulher, muito legal isso, e ela é uma contemporânea nossa, né? Esse livro que você está apresentando, o Lado Feio do Amor, é esse que ficou na lista do New York Times como best-seller, sim? Esse também ficou. Foram vários, na verdade. Sério? Legal, uma grande romancista, então, né? A gente tem pela frente. Muito bom, temos dois talentos maravilhosos. Você vê como a literatura ela é universal, ela realmente não tem barreira, nem de raça, nem de gênero, nem de país, né? A gente tem dois grandes talentos se apresentando aqui pra gente hoje. Vamos lá, Ana, conta um pouquinho da história de Helena, né, desse romance, dessa fase romântica aí do Machado de Assis, porque eu acho que, como os romances da fase realista são mais conhecidos, eu acho que quase ninguém vai saber de como que é a história de Helena, né? Conta pra gente. O livro da Helena, ele foi publicado em 1876 como um romance urbano. Ele foi publicado como um folhetim no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E ele tem como tema a obsessão pelo amor impossível e o seu consequente sacrilégio devido à obediência às leis morais e sociais. O Machado de Assis vai criticar um pouco as leis morais da sociedade, que ele está falando para a burguesia, né? O livro é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente. É ambientado durante o século XIX e vai narrando as surpresas e os desastres de um amor proibido. Agora eu vou contar o livro mesmo. Se passa no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro. O livro ele começa com a morte do conselheiro do Vale, que era um homem rico, viúvo, ele tinha mais ou menos 54 anos e ele faleceu de causas naturais. No primeiro parágrafo do livro, ele morrendo. Ele deixou um filho, que é o Estácio, e uma irmã solteira, que é a Dona Úrsula. E depois que a mulher do conselheiro morreu, a Dona Úrsula que dirigia a casa do irmão. Ele era muito popular na região e ele tinha um lugar muito elevado na sociedade, porque ele vinha de uma família rica e tradicional. No livro fica muito claro que foram pessoas de todas as classes sociais no velório dele, foram mais de 200 pessoas para mostrar o quanto ele era popular. O Dr. Camargo era um médico e amigo da família. No mesmo dia do velório, ele encontrou um testamento e abriu junto com o Estácio e o padre Melchior, que era um amigo da família também. Aí, para surpresa de todo mundo, no testamento o conselheiro reconhecia a existência de uma filha natural, que se chamava Helena, tinha 16 para 17 anos, e ele não falava com quem teve essa filha, ele não especificava nada, ele só falou que ele tinha uma filha, que ela estava no internato no Botafogo, e deu instruções que ela ia ter que viver com a família, sendo uma legítima herdeira da fortuna, como o Estácio, e ele queria que tratassem ela com muito carinho e ela fosse acolhida como da família. O Estácio e a Dona Úrsula, que é a irmã dele, eles nunca tinham ouvido falar da Helena e nem da mãe da Helena, que eles não sabiam nem o nome, ninguém sabia da história dessa menina. A primeira reação da Úrsula foi de rejeitar completamente a sobrinha. Ela falou que ela dava até o dinheiro, só que a Helena não era digna de ter o amor deles, como família. E ela não queria de jeito nenhum. Já o Estácio, ele aceitou de pronto, porque ele respeitava muito o pai, como era uma família muito tradicional, ele tinha muito respeito pelo pai, e mesmo morto, ele respeitava tudo que o pai dizia. E falavam que o Estácio tinha puxado muito a falecida mãe dele, porque ele era muito generoso e perdoava todo mundo, e ele era muito inteligente. E então falavam que ele puxou muito a mãe dele por causa dessas características. E mesmo não conhecendo a mãe da nova irmã dele, que é a Helena, ele falava que a camada social que pertencia à mãe da Helena não importava, porque ele ia ajudar a Helena a ascender na sociedade. Porque a época que foi descrita por Machado de Assis, o berço era essencial para perceber o lugar do sujeito na sociedade. Ele era mais velho que a Helena? Sim, ela tinha 16 para 17, sim. Ele tinha 27 anos, mais ou menos. Nossa, ele era bem mais velho. Beleza, pode continuar, né? Só fiquei na dúvida aqui. Aí
apesar da dona Úrsula não querer a Helena na casa deles, o Estácio conseguiu convencer e falar que foi o último desejo do pai dele. Aí no momento que a Helena começa a ser descrita assim no livro, ela é uma moça magra, elegante e tem umas atitudes muito modestas, ela é muito decidida e as feições dela são muito idealizadas, bastante. Ela é muito bonita, ela é muito perfeita. Só que ela não era só exaltada pelas características físicas dela. A personalidade dela também era muito forte, porque ela era muito decidida e equilibrada. Ele deixava muito claro o quanto que ela era equilibrada, diferente de todas as outras meninas da época. Ela tinha as características próprias para conquistar o carinho da família, porque ela era muito dócil, inteligente, só que o que tornava ela superior, o Machado de Assis deixa bem claro, que ela se adaptava a vários ambientes e circunstâncias, ela sempre mantinha calma e conseguia resolver as coisas, por isso que ela era muito equilibrada. E apesar da resistência inicial da dona Úrsula, né, a Helena foi acolhida pela casa e pela família. Só que a dona Úrsula ainda ficava encrencando com ela, ficava desfazendo, não queria ela mesmo na família, estava ali aturando a menina mesmo. Aí até que a dona Úrsula adoece e finalmente ela cede a gentileza da Helena, ela deixa a Helena cuidar dela, né, porque ela tava precisando também. Aí ela começa a ver que a Helena é muito boa em tarefas domésticas, que a Helena sabe cozinhar muito bem, sabe limpar, sabe costurar tudo, e ela começa a criar um afeto pela menina mesmo. E até aí ninguém sabia nada do passado da Helena. A Helena sempre desconversava quando perguntavam quem era a mãe dela, ela não falava nada, ela só falava que a mãe dela tinha migrado do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, e aí ela conheceu o conselheiro, que era o pai dela, mas ela não falava o nome, não falava detalhes, e era um mistério para a família e para a sociedade também, era o assunto. E ela, assim, tipo, ela nem. A mãe dela não viva mais? Ou você pode contar isso ou não? Ai, não pode, né? Spoiler. Não. Tá bom, então. Eu louca pra saber se a mãe dela tá viva, se a mãe dela vai aparecer na história. Ai, ai, ai. Tá bom, vai, continua. Uhum. Aí ela conquistou a família, assim, o afeto da tia, tudo, e aí? Aí no meio desse turbilhão de acontecimentos, a tia ficando doente, todo mundo querendo saber o passado da Helena, o Estácio, que é o irmão dela, ficou noivo da Eugênia, que é a filha do Dr. Camargo, que foi o que leu o testamento lá. Aí ia se unir duas famílias grandes, de amigos. Só que quanto mais tempo o Estácio passava com a Helena, mais ele se desencantava com a noiva dele, porque a Eugênia não era perfeita igual a Helena. Quanto mais tempo ele passava com a Helena, mais ele via como que a minha irmã é perfeita. E eu não quero me casar com outra menina, porque ela não é tão perfeita quanto a Helena. Ele falava, a Eugênia não chega nem aos pés da Helena. Então, e ele foi se desencantando, perdendo a vontade de casar com a menina. Vixe! Aí, um amigo do Estácio chega na casa deles, depois de um tempinho, que é o Mendonça. Ele estava viajando pelo mundo, e aí ele chegou na chácara, que eles moravam numa chácara. E aí, na hora que ele viu a Helena saindo da porta da mansão que eles moravam, ele se apaixonou por ela. Ele falou, não, eu tenho que casar com ela. E foi amor à primeira vista, porque a Helena era super perfeita. É muito, não, e é muito romântico. É muito romântico, meu Deus do céu. Você vai lendo, você vai ficando com uma raiva da Helena porque ela sabe fazer tudo. E tudo ela faz muito bem. Quando você acha que ela não sabe fazer alguma coisa, é porque ela tava fingindo que ela não sabia. Ai, e ela tava fingindo que ela não sabia para ser humilde. Sim. Para ser modesta. Ai, meu Deus. Aí o Mendonça foi pedir ajuda pro padre Melchior para pedir a mão da Helena. Aí ele foi lá, aí a Helena aceitou casar com ele e o padre também deu consentimento. Só que aí o Mendonça tinha que pedir a mão dela pro Estácio, porque na época, né, ele era o único homem da casa, então tinha que pedir. Só que aí o Estácio achou um absurdo, ele falou, não, você não vai casar com a minha irmã, você tá louco? Aí ele tava com ciúmes inexplicável, ele ficou muito bravo pela Helena, e aí ele começou a dar desculpa que o Mendonça não era um bom pretendente porque ele era pobre, ele não era tão rico quanto a Helena. E aí ele recusou e falou, não vai casar pro melhor amigo dele, que ele não ia casar com a irmã dele porque ele era pobre. Aí todo mundo ficou muito intrigado, principalmente o Dr. Camargo, que era o pai da noiva do Estácio, porque
por que ele tá fazendo isso, né? Com o melhor amigo dele, sendo assim tão rude por causa de uma irmã, sendo que fazia todo sentido eles se casarem, né? Aí depois de muita conversa, o Estácio até que aceitou o Mendonça casar com a irmã dele, com a Helena. Só que aí o Mendonça não queria mais, ele acabou acreditando que ele não era digno de ficar com a Helena, porque a Helena era muito perfeita pra ele mesmo. Ele acabou aceitando, falou assim, meu, eu não chego aos pés da Helena, como que eu vou ficar com uma mulher dessa, entendeu? Aí ele não quis mais casar com ela. Só que, a verdade, a gente vai percebendo que o Estácio começou a criar um sentimento pela Helena. E então agora, para saber se a Helena, o sentimento é recíproco, ou se o Estácio realmente está gostando dela, vocês vão ter que ler o livro, porque não tem spoiler aqui. Isso mesmo, porque senão o spoiler, né? Meu Deus. Muito interessante. Vamos lembrar, né, que o livro publicado em folhetim eram aqueles livros que saíam no jornal, que nem a Ana falou, saiu no Globo do Rio de Janeiro, né? Então, assim, era tipo uma novela, né? Você lia o capítulozinho, aí você só ia ler o outro capítulo no outro dia, quando o jornal saísse de novo, entendeu? Então, assim, faz com que o autor ele tenha aqui vários pequenos clímax, né? No final de cada capítulo, porque ele tem que dar esse gancho de suspense para que os leitores eles queiram comprar o jornal no outro dia para ler o próximo capítulo, né? Isso que é um romance de folhetim. E por isso que as novelas, elas meio que são filhas, não sei se filhas ou netas desses folhetim. É por isso que no final de cada capítulo de novela sempre tem aquela cena de suspense e tal. Por quê? Para a gente poder assistir no outro dia. É um recurso, é uma herança desses romances de folhetim. Muito legal, né? Mariana, e aí? O lado feio do amor. Como que é a história do lado feio do amor? O amor tem lado feio? Então, começa falando sobre a mudança de Tate Collins. Ela vai se mudar para São Francisco, para o apartamento do irmão dela, para fazer mestrado em enfermagem. Logo no começo já aparece ela chegando lá no apartamento e ela encontra com um velhinho muito fofo, o nome dele é Cap, e ele começa a conversar com ela. E o mais importante é que esse velhinho, esse senhorzinho, ele ao decorrer da história mesmo, ele ajuda muito os personagens. Aí, beleza. Ela chegou, conversou com ele. Quando ela foi entrar no apartamento do irmão, ela se depara com um homem lá, jogado, embriagado, na porta do apartamento do irmão dela. E ela fica sem entender. Aí, beleza, ela liga pro irmão, perguntando se ele conhecia e tudo. Aí ela descobriu que esse homem era um colega de trabalho do irmão dela. Ele era piloto de avião. Aí ela ajudou ele a entrar no apartamento do irmão dela mesmo. Eles passaram a noite lá. Ele dormiu lá no sofá, tudo. E teve uma hora que ela tentou conversar com ele e ele sussurrou um Rachel. Ela ficou muito sem entender o porquê, mas ela nem quis entrar no assunto, né, porque vai que o motivo dele estar embriagado e super triste naquele momento fosse por causa dessa mulher. Aí, beleza. Passou alguns tempos, né, passou uns dias, e eles foram se aproximando, chegaram a viajar juntos, foram, tipo, passar a ação de graça juntos na casa dos pais da Tate. E eles ficaram lá. E depois disso eles começaram a criar uma atração entre os dois, sabe? Só que o homem, Miles, o nome dele, ele criou 2 regras para que esse relacionamento desse certo. A primeira é: não pergunte sobre o meu passado. E o segundo: não espere o futuro. Não, sério? Você tá falando sério que ele criou essas 2 regras?
Sim, Quer dizer, tipo e- assim, ela poderia estar namorando com um psicopata, né? Então, não fale sobre o meu passado e não espere o futuro, porque é um sim, e psicopata, né? ele era muito fechado mesmo. Ele não sorria, ele era tipo, muito esquisito. E além dessas duas regras, ele falou que eles só podiam ficar, entendeu? Nada mais disso. Nada mais além disso, entendeu? Eles só poderiam Gente, ficar. mas essa menina aceitou essas regras todas aí? Esse menino era muito lindo, era maravilhoso. Como que ele era? Sim, ele era muito Possível bonito. ela aceitar tudo isso? Nossa senhora, gente, mas Pois pode ser é. bonito, mas não precisa ser assim, também aceitando toda a regra. Tá, tudo bem. Aí, e ela foi aceitando as regras, é isso mesmo que eu tô Sim, entendendo. ela aceitou as regras, mas Pô, ela, tipo, era muito difícil ela tentar não chegar no assunto, sabe? Ela insistia um pouco e tudo, mas não dava muito certo. Só que, tipo assim, com o passar do livro, vai explicando um pouco, sabe? Vai falando um pouco sobre o Miles. mas Até não porque, precisa contar pra tipo, nós, tá? O porquê que ele é não, chato desse jeito, não relaxa. conta? Não, jamais. É que esse livro, ele é dividido entre duas partes, né? Ele é alternado, os capítulos, entre o capítulo da Tate e o capítulo do Miles, a história dele. Só que, assim, o da Tate é o recente, né? Os dias de hoje, os atuais. E o do Miles é há 6 anos atrás, entendeu? Onde mostra o porquê dele ser tão esquisito assim. Então, é uma coisa Ah, é muito louca. interessante, mas não, é um recurso bem interessante da autora para a gente não ficar com ódio do cara, né? Eu acho, Sim, né? sim, A gente vai tentando entender, vai vendo o lado dele de 6 anos atrás, a gente não fica com ódio dele ser esquisito desse jeito, pode ser, né? sim, exatamente. E, tipo assim, eles falam. Eu vou falar pra vocês que ele é um cara muito triste, tá? A personalidade dele é muito assim, tipo, ele é bem sofrido, só que ele não mostra isso pras pessoas. Mostra no livro que ele não se relaciona com as mulheres, assim, já faz 6 anos, entendeu? E isso deixa meio que uma dúvida. Fica um enigma no livro, né? Ao decorrer assim da história. Porque você quer saber o que aconteceu com ele de tão horrível que ele parou de ficar com as pessoas há 6 anos, né? Tipo, ele não fica mais com as mulheres faz 6 anos. Eu achei muito louco isso. E, bom, eu falei pra vocês, né, que só que eles ficam escondidos. Porque o irmão dela, da Tate, ele é muito protetor. Ele é muito, sabe, tipo pai, assim, protetor demais. E se ele soubesse, não ia dar muito bom, assim, né? Não ia dar uma coisa muito boa. Então eles ficavam escondidos. E eu acho que é isso que eu devo contar pra vocês. Se eu contar muito, vai causar muito spoiler. Sério, mas assim, aí tipo, Sim, eles vão ficando, aí tem o negócio do irmão dele não ficar sabendo, aí sim, tipo, a sim. gente, mas aí você contou por muito pouco. Não, mas tudo bem, tá, pra não dar spoiler, tudo bem, mas agora eu falei, será que ela vai se apaixonar por ele? Que ele vai se apaixonar por ela? Será que ela, assim, a relação deles vai fazer com que ele deixe os traumas de lado e realmente se entregue pra alguém? Nossa, agora fiz dúvidas Chegam na as cabeça. dúvidas. Muito legal, muito legal. Agora, Sim. deixa eu perguntar para vocês, meninas. Como que vocês chegaram a esses livros que vocês estão apresentando hoje, né? Por que vocês escolheram esse livro? Foi indicação de alguém? Por que vocês escolheram para ler, não para apresentar? Por que vocês escolheram esse livro, Ana Luísa? Eu li Helena no ano passado, porque quando teve o trote e a gente tinha que doar livro, eu fui vendo as coisas da minha irmã. E minha irmã, ela lê bastante. E eu não, eu li um pouquinho quando era mais nova. Aí eu achei uns livros do Machado de Assis e o Cortiço também. E aí eu falei, não vou doar não, vou guardar pra eu ler.
Aí eu li ano passado e eu gostei bastante. Eu achei que ia ser muito difícil a leitura, só que eu consegui me virar. Igual com o Alienista também. Eu achei que... Porque todo mundo fala que Machado de Assis é bem difícil. E é também, em alguns casos. Só que eu achei uma leitura gostosa. Me prendeu muito o livro. Você vai querendo saber o final. Eu sou suspeita para ótimo. falar. Ele é muito... É muito bom, muito, muito, muito. Ele é muito... Eu sou suspeita, porque eu acho que ele cria uma proximidade entre você e o que você está lendo, que é fantástica, assim. Fora todas as outras características, não posso fazer Gente, a gente vai ter que fazer um episódio só sobre o Machado de Assis, tá? Mas, assim, ele... Oi, pode falar. A gente fica tão próximo do livro que chegou no final do livro eu tava chorando com o final. Então... Tipo, eu sentia angústia, assim, e eu ficava, meu Deus. A minha mãe ficava vendo, eu lendo, eu ficava... O que é isso, entendeu? O que será que tem? A gente sente saudade, né? A gente sente saudade dos personagens, né? Sim. Parece que eu sou tão próxima. Parece que eu tô lá vivendo, assim, assistindo ele. E o narrador, né? A figura do narrador no Machado de Assis, ela é... Nossa, ela é muito... Ela é quase... Ele se transforma meio quase como um amigo seu, né? Que você está acompanhando ali. Você começa meio que pensar igual ele, observar as coisas do dia a dia. Verdade, né? Olha, isso daí tem relação com aquele conto lá que eu li. Você dá risada sozinho. A leitura do Machado de Assis é muito prazerosa, né? Ela não é um prazer, que nem você falou, ela oferece um pouquinho de dificuldade, não é um prazer assim... dado de graça para você, mas vale a pena o esforço, vale muito a pena o esforço, né? Então, e só para esclarecer para quem nos acompanha, no trote, né, os alunos da ETEC de registro no começo em todas as ETECs, na verdade, mas no começo do ano sempre fazem uma atividade de acolhimento, né, dos alunos ingressantes, né? E é uma gincana, cada sala tem lá várias provas, e a gente normalmente arrecada alimentos, esse ano arrecadou até ração, né, ração para cachorro, arrecada papel sulfite para ajudar a escola um pouquinho, e arrecada livros, né, então tem anos que a gente arrecada livros que a pessoa tem em casa e doa para a nossa biblioteca, para a nossa sala de leitura. E por isso que a Ana falou, né? Tinha o trote, eu queria levar, mas acabei ficando com os livros. Muito legal também, acho só o movimento de você ir procurar livros para levar para o trote, falar assim, opa, esse livro aqui eu nem sabia que tinha em casa, mas eu vou ficar com ele. Também é super positivo, né? Agora, Mariana, fala pra gente, como que você chegou até essa autora? Foi lendo a lista dos mais vendidos da New York Times? Como que foi? Na verdade, a minha irmã, ela pegou emprestado de uma colega dela. Eu vi ela lendo e me interessei, porque ela lia e ia contando pra mim o que acontecia, sabe? Sem dar spoiler, mas ela contava e eu me interessei muito, sabe? Por ser romance e tudo mais. Eu achei bem interessante, daí eu li, né? Gostei muito do livro. Eu me emocionei também, dei risada. Mas foi isso, foi por indicação da minha irmã. Eu não conhecia essa autora. Pelo que eu vi, ela não é muito conhecida por aqui, sabe? É mais lá para os Estados Unidos. Não achei muita coisa dela. Mas eu não conhecia ela. Mas eu achei bem legal o livro. Muito legal também, né? Isso que você está falando de você descobrir um autor novo, assim, né? Porque às vezes a gente sempre sabe daqueles mesmos autores que tá todo mundo lendo e tal, né? É legal também você descobrir autores diferentes, né? E eu falo de novo, né? Eu já falei em vários episódios, quem está acompanhando assim, essa troca que a literatura proporciona dentro da família é muito legal, né? Irmão, indicando para irmão, a mãe que leu e acha super legal, indica para o filho. Eu acho essa troca super legal, muito, muito legal mesmo, assim. É muito rica essa troca, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, por que vocês resolveram escolher esse livro para apresentar aqui na atividade, no podcast, né? Por que não foram outros livros? Por que tinha que ser esse livro a apresentar? O que ele tem de tão bom
que vocês escolheram esse livro para apresentar no podcast? Ana? A senhora começando, que é Machado de Assis. Verdade. Mas eu eu tive um apego emocional pelo livro mesmo. Eu me emocionei muito e como foi um livro que me prendeu mesmo, eu acho que é um dos livros que eu mais gostei. E eu falei assim, não, as pessoas têm que saber também. Porque da fase romântica as pessoas não leem muito, é mais a fase realista que são mais famosos, assim. Não é tão conhecido assim. E pegar um livro assim que não é tão falado. É legal, né? Muito legal mesmo. E eu acho legal que você está falando, que enquanto você estava falando, eu estava pensando que às vezes a gente pensa em Machado de Assis, é um fenômeno que a gente chama de escolarização da literatura, sabe? Tem alguns autores que eles são tão bons, mas que pelo fato de eles terem que ser estudados na escola, eles também ficam com um efeito meio que negativo, sabe? Parece que você lê aqueles autores só por causa da escola, ou porque você tem que estudar para o vestibular. E isso tira um pouco da magia, do prazer de ler. Infelizmente, mas eu reconheço que é um processo que acontece. Então a gente poderia ler o Machado de Assis e achar super legal, se divertir, se emocionar, refletir, como você falou, e não vai passar por essa experiência, porque quando pensa em Machado de Assis, já pensa em escola, em estudo, vai ter que fazer prova, vai ter que fazer trabalho, vai ter que responder questão. E isso meio que tira o prazer. Então, quando você vem apresentando um texto do Machado de Assis, diz assim, poxa, mas eu gostei, eu tenho afeto pelo livro, foi uma leitura gostosa, eu consegui entender, eu me diverti. Você leu porque leu, você não leu porque tinha que ler para fazer uma atividade escolar. Isso é um dado muito importante mesmo, assim, de a gente tentar redescobrir os autores escolarizados, digamos assim, né, trabalhados na escola, para a gente perceber que eles só estão na escola porque é legal ler. Eles não estão, se fosse chato, eles não teriam chegado ao ponto de serem estudados na escola. Se eles não tivessem uma qualidade literária muito grande, eles não teriam chegado a virar conteúdo de literatura na escola. Essa talvez é a reflexão que a gente tem que fazer. É o movimento contrário. Bom, se ele está aqui é porque ele é muito bom, vou dar uma chance para ele, vou ler. Sem pensar em escola, em trabalho. Mas é um movimento muito difícil de ser feito, né? Porque o aluno, ele atrela aquilo que a gente aprende à escola a uma coisa que não é tão legal. Não é meio chata, trabalhosa e tal, né? E aí a gente vê que não precisa ser assim, né? Enfim, muito interessante. Agora, Mariana, por que você escolheu esse livro para apresentar e não outro? Então, de primeira não foi muito fácil escolher esse livro, porque eu estava em dúvida entre outros. Só que, eu li esse livro, eu gostei muito demais dele, entendeu? Eu gostei demais. E eu pensei, vou apresentar ele, né? É romance, como eu disse, eu gosto muito de romance. É uma grande história de amor, né? Sim, e ainda, teve aquele enigma, né, sobre o Miles, sobre saber o porquê dele ser tão fechado e tudo mais. Então eu pensei, eu tenho que apresentar ele, tem que apresentar. Mas foi por isso, entendeu? Sim. Gostei muito desse livro. Normalmente, quando a gente gosta muito de eu não sei vocês, mas quando eu gosto muito de alguma coisa, eu quero falar para todo mundo. Eu quero que todo mundo saiba, eu quero que todo mundo assista, eu quero que todo mundo dê risada, a mesma coisa. Eu fico assim com vontade de falar para todo mundo, você tem que ver. Mas sabe, eu gostei mais, porque eu não sou muito fã de livro de romance, assim. Eu sempre lia mais suspense, assim, livro mais diferente. Aí foi o primeiro, assim, mais românticozinho, assim. A minha irmã até estranhou, porque eu sempre tirava sarro dela, porque ela lia igual a Mariana. Ela era igual a Mariana. E eu falava, para de ler isso, né? Coisa de romântica, nada a ver. Aí eu gostei muito. E foi o primeiro, assim, mais românticozinho, assim, que eu gostei. Legal, muito legal também. Né, você descobrir que você pode gostar de outros gêneros, né? Super legal, né?
A leitura é um prazer muito grande, né? Ela tem Sim. esse poder, assim, né? Tão legal, tão... Leiam, gente, leiam, que ler salva vidas. Leiam, que ler é muito bom, ler é muito prazeroso, é muito legal. Ninguém perde Muito lendo, bom, gente. sim. Ganha, né? Que legal. Mas, meninas, acho vocês estão de parabéns. Eu gostei muito da apresentação de vocês. Né? Acho que é também uma prova de que a gente não precisa ser metido de ficar assim, eu li Dostoiévski, eu li Machado de Assis. Você pode ler um best-seller e os dois tipos de leitura podem te dar uma experiência leitora super legal, super divertida, interessante, né? Não tem também aquele negócio de você só ler os clássicos, você pode ler autor contemporâneo, best-seller mesmo, que tá tudo certo, o importante é ler, né? E os dois podem oferecer o mesmo tipo de experiência rica do mesmo jeito, não é um maior que o outro, né? Acho bem legal isso. Obrigada pela apresentação de vocês foram muito. E para quem acompanha a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu gostei muito. E a gente se vê até um próximo episódio. Tchau, meninas. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, até mais.